Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos de casos clínicos do DSM-5. Hoje iremos estudar o caso de número 2.6, que traz como tema psicose e cannabis. Kevin Foster, um homem branco de 32 anos com história de transtorno bipolar, foi levado ao pronto-socorro pela polícia depois que sua esposa chamou o 911 para relatar que ele estava ameaçando pular da janela do hotel. Nesta ocasião, o Sr. Foster e a esposa estavam de férias, comemorando 5 anos de casados. Para celebrar o evento, decidiram tatuar-se. Mais tarde, foram a um parque próximo, onde o Sr. Foster comprou e fumou um cigarro de maconha. Na hora que se seguiu, ele começou a acreditar que os símbolos em sua tatuagem tinham significados e poderes misteriosos. Ficou convencido de que o tatuador estava conspirando com outras pessoas contra ele e que sua esposa o traía. Depois de voltar para o hotel, o paciente procurou evidências da infidelidade da esposa no celular dela e ameaçou pular da janela. A esposa do paciente, uma médica de pronto-socorro, conseguiu convencê-la a dormir, achando que o episódio desapareceria. No dia seguinte, o paciente continuava paranoide e delirante. Novamente, ameaçou pular da janela e indicou que não teria escolha a não ser se matar e matar a esposa da próxima vez que ela dormisse. Ela chamou o 911 e seu marido foi levado ao pronto-socorro de um grande hospital próximo. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi internado em uma unidade psiquiátrica para casos agudos com diagnóstico de transtorno psicótico não especificado. O paciente fumava cannabis esporadicamente desde os 18 anos, mas havia começado a fumar diariamente 5 anos antes dessa internação. Tanto ele quanto a esposa negaram que ele tivesse usado outras substâncias ilícitas e o paciente indicou que raramente bebia álcool. Até um ano antes, nunca havia se consultado com um psiquiatra e nem amigos nem a família diriam que ele tinha problemas psiquiátricos significativos. No ano anterior, contudo, o Sr. Foster havia sido hospitalizado 4 vezes por questões psiquiátricas. 2 vezes com sintomas clássicos de mania e 1 vez devido à depressão suicida. Além disso, 7 meses antes dessa apresentação, o paciente havia sido internado devido a um episódio de 6 semanas de psicose induzido por cannabis, que respondeu bem à risperidona. Na época, seu sintoma principal era paranoia. Há 2 meses, havia entrado em um programa de internação de 1 mês para tratamento de abuso de substâncias para o transtorno por uso de cannabis. Até o fim de semana dessa internação, ele não havia usado maconha nem álcool ou qualquer outra substância, desde que havia sido liberado da clínica de reabilitação. Também apresentava bom funcionamento durante a monoterapia com lítio, administrada por 3 meses. O Sr. Foster tinha um emprego fixo como montador de filmes desde a formatura da faculdade. Seu pai tinha transtorno bipolar e seu avô paterno havia cometido suicídio com arma de fogo, mas não havia recebido diagnóstico psiquiátrico. No segundo dia da internação, o paciente começou a perceber que sua esposa não o traíra e que os símbolos em sua tatuagem não tinham significado. Ao terceiro dia, afirmou espontaneamente que a paranoia havia sido resultado da intoxicação por cannabis. Recusou-se a continuar com risperidona, mas prosseguiu com a monoterapia com lítio. Ele teve alta com consulta de acompanhamento com o seu psiquiatra ambulatorial. Diagnósticos: transtorno psicótico induzido por cannabis e transtorno bipolar em remissão. Discussão acerca do caso. Logo após fumar um cigarro de maconha, o Sr. Foster começou a acreditar que os símbolos de sua nova tatuagem tinham significados e poder misteriosos. Horas depois, ele se tornou paranoide em relação ao tatuador e delirantemente ciumento. Ameaçou matar a si mesmo e a sua esposa. Foi internado em uma unidade psiquiátrica. Os sintomas psicóticos desapareceram alguns dias depois e o paciente recuperou insights adequados. Essa trajetória de sintomas se encaixa no transtorno psicótico induzido por substâncias ou medicamentos do DSM-5, o qual requer delírio ou alucinações que se desenvolvem durante ou logo após uma intoxicação por substância.
Um critério diagnóstico adicional do DSM-5 para transtornos psicóticos induzidos por cannabis diz respeito à determinação de se os delírios do Sr. Foster não poderiam ser mais bem explicados por um transtorno psicótico primário, como esquizofrenia, ou por sintomas psicóticos inseridos em depressão ou mania. Seus sintomas se resolveram no prazo de 3 dias, o que é típico de uma psicose induzida por cannabis, mas não de um transtorno psicótico independente. A rápida resolução dos sintomas fundamenta a probabilidade de que foram causados pela cannabis. A história psiquiátrica do Sr. Foster complica o diagnóstico de 2 modos distintos. Primeiramente, das suas 4 hospitalizações psiquiátricas no ano anterior, uma foi decorrente de delírios paranoides no contexto de uso de cannabis, levando a uma hospitalização de 6 semanas. A duração dos delírios paranoides não está clara, mas aparentemente eles duraram muito mais do que seria típico para uma psicose induzida por cannabis. O DSM-5 alerta especificamente que a persistência de uma psicose, além de 1 mês após a exposição, implica que a psicose pode ser independente em vez de ser induzida por substância. Em segundo lugar, das outras 3 internações psiquiátricas do Sr. Foster, 2 foram causadas por mania clássica e uma outra por depressão suicida. Não está claro se paranoia ou psicose fizeram parte desses episódios. O DSM-5 destaca que uma história de episódios psicóticos não relacionados a substâncias deixaria uma psicose induzida por substância menos provável. O relato de caso não deixa claro se esses episódios psiquiátricos podem ser reunidos em um único diagnóstico abrangente. Por exemplo, o Sr. Foster poderia ter transtorno bipolar com episódios recorrentes de depressão e mania. A cannabis poderia ajudá-la a dormir, o que poderia reduzir a mania, mas possivelmente desencadearia episódios. Se episódios maníacos e depressivos com ou sem psicose foram desencadeados por uma substância, mas os sintomas persistirem durante um período de tempo prolongado, então um diagnóstico mais preciso será transtorno bipolar, especialmente se sintomas semelhantes se desenvolverem durante a ausência do uso de substâncias. O Sr. Foster tem uma história familiar significativa de transtorno bipolar, o que poderia fundamentar ainda mais esse diagnóstico. No entanto, ele não confirma nenhum sintoma de humor durante seu episódio psicótico mais recente, e os sintomas se resolveram no período de 2 a 3 dias. Esse histórico parece indicar que, embora o Sr. Foster tenha satisfeito os critérios para transtorno bipolar em outras ocasiões, ele parece estar em remissão atualmente. Múltiplos transtornos do espectro da esquizofrenia podem ser considerados. No entanto, devido à duração de 3 dias dos sintomas, a maioria dos diagnósticos é rapidamente eliminada das possibilidades. Além disso, o Sr. Foster parece ter apenas um domínio afetado. Transtorno delirante envolve apenas delírios, mas a duração mínima é de 1 mês. Transtornos psicóticos breves também exigem apenas um dos 4 sintomas primários do espectro da esquizofrenia, mas exigem uma avaliação para determinar se o paciente é uma substância ou um medicamento, se o precipitante é uma substância ou um medicamento. Dessa vez, portanto, transtornos psicóticos induzidos por cannabis parece ser o diagnóstico mais provável para esse episódio específico do Sr. Foster. Pode ser possível obter elucidação por meio de uma investigação mais profunda dos registros médicos anteriores, mas seria ainda mais proveitoso um acompanhamento longitudinal contínuo. Pessoal, esse foi mais um estudo de casos e eu espero vocês no próximo vídeo.